noite, minha gente boa, amigos queridos, muito bem-vindos a todos. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Respostas à pressa. Guarde a calma. Fuja, porém, da ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Livro dos Espíritos, a gente vai para a segunda parte da conclusão. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de se admirar que tenha por adversários os próprios materialistas. Como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e tem a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E, coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor que é o Espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, dizem, pois que o Espiritismo se funda no maravilhoso, não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação, senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações. O que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais, por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as mesmas bases da religião. Não é desse ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagre, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite a este respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência e parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Consequentemente, os que o atacam por esse lado mostram que não o conhecem e, ainda quando fossem os maiores sábios, lhes diríamos, se a sua ciência, que os instruiu em tantas coisas, não lhes ensinou que o domínio da natureza é infinito, são apenas meios sábios. Vamos passar, então, para o livro A Gênese, no capítulo das predições do Evangelho. Hoje vai uma citação de João, capítulo 10, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor.
Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá se efetuar essa união? Isso parecerá difícil, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de se tornar uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências a demonstrar a cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam, e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, que o que é obra de Deus e verdade eterna. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que se encontrar num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conforme a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir força irresistível. O princípio da imutabilidade que as religiões têm sempre considerado uma égide conservadora se tornará o elemento de destruição, dado que, imobilizando-se ao passo que a sociedade caminha para a frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pelas correntes das ideias de progressão. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião, que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva que, em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, como não admitir senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra
o reinado do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único, verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses de outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitivo, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema. E estender-se-ão as mãos umas às outras como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e assim terão dado um grande passo para a unidade. Isso eu acho que é uma coisa que ainda vai levar um tempinho. Mas é o nosso caminho, né? Da unidade. Vamos então terminar as nossas leituras com a poesia O Poço e a Roseira, é de Antônio Félix, está no livro Poetas Redivivos. O poço retratava a roseira tristonha e pensava consigo: ah, terríveis chavelhas, espinheiro infernal, quanta maldade espelhas, lâminas e punhais, infortúnios e vergonha. A roseira, porém, como quem serve e sonha, expandiu-se e lançou lindas joias vermelhas, astro verde a luzir em formosas centelhas, e o poço, a condenar, fez-se charco e peçonha. A cisterna infeliz no desvão da chapada apodreceu, por fim, preguiçosa e estagnada, mas a planta floriu ao sol do grande todo. Alma, edifica e segue, abençoa e auxilia. Mal que procura o bem, faz-se bem dia a dia. Mal que fica no mal, faz-se tóxico e lodo.